Leremos 2 versos, serei muito breve, e eu tenho certeza que o Senhor Deus tem uma palavra do trono para falar aos nossos corações. Verso 1 e verso de número 2. Estou acompanhado da minha amada esposa, irmã Sueli, as crianças. Na verdade está metade, né? Tá só 2 aí, o restante está cultuando lá no Jardim Ângela. Capítulo 3, o verso de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Escrito está assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Verso 2: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentar com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Só esses 2 versos. Meus irmãos, Paulo direciona essa carta aos irmãos em Corinto, a fim de trazer um amadurecimento aos amados irmãos. O verso 1 e o verso 2 é um tratar de Paulo, a fim que os irmãos não se perdessem com aquilo que estava acontecendo. Paulo, em Atos 18, na sua segunda viagem missionária, vai para Corinto, ficando um período de 1 ano e 6 meses ou 18 meses, alicerçando e fundando a igreja em Corinto. A Bíblia diz que ele se une com um casal chamado Áquila e Priscila, pois eram ambos fazedores do mesmo ofício, a saber, fazedores de tenda. Eles trabalham no mesmo ofício, por isso há um vínculo, há uma familiaridade, e a igreja em Corinto nasce. Paulo se retira, continua a obra empreitada, e logo em seguida Paulo fica sabendo de algumas coisas que acontecem na igreja. A fim de tratar aquilo que está acontecendo, Paulo vai dizer esse verso de número 1 e esse verso de número 2 sobre o comportamento dos irmãos. Ora, se Paulo investiu tempo, 1 ano e 6 meses, que é um tempo longo, a fim de edificação, alicerce, e trazer que a igreja crescesse na pessoa bendita de Cristo, a igreja agora saiu desse padrão, pois começou a ver no meio dos irmãos em Corinto uma espécie de confusão e contenda. Um grupo dizia que era de Apolo, outro grupo dizia que era de Cefas, outro grupo dizia que era de Paulo, e um grupo dizia que era de Cristo. Você percebe que o tratamento que Paulo vai se utilizar para tratar a igreja é que ele não deu aos irmãos algo sólido, mais leite, comparando o comportamento dos irmãos como um comportamento infantil. Então, no mundo espiritual, a gente imagina, pelo comportamento não tão sadio dos irmãos em Corinto, que o diabo olhava para a igreja em Corinto dizendo: estou ganhando da igreja, pois essa igreja está tendo um comportamento infantil. Mesmo dando trabalho para Paulo e para alguns da igreja que trabalhavam de forma séria, o apóstolo não descartou esses irmãos. Pelo contrário, Paulo, com a escrita, vai edificar aos irmãos para que os irmãos voltassem no eixo, sendo o centro da adoração, e vivessem de uma forma completa, unida, adorando ao Criador. Ainda que a igreja se comportou de uma forma infantil, o seu líder. Então, qual é a ótica do Paulo? Ainda que a igreja se comporte de uma forma infantil, eu não. Então eu vou dar alimento. Por quê, Paulo? Você não desiste de alguém que está dando trabalho, porque a ótica que Paulo usou foi a mesma ótica que Cristo usou para com ele. Estava dando trabalho, perseguindo e matando crente, mas o olhar da graça de Cristo, quando olha para ele, é de alguém que está dando trabalho hoje, mas vai trabalhar amanhã. A igreja em Corinto estava dando trabalho, mas o apóstolo não desiste dela. Pelo contrário, leite vos dei a de beber. Para quê? A igreja infantil, ou com seu comportamento, mas ainda estava viva. Qual é a ótica do apóstolo? Eu prefiro uma igreja menina hoje do que uma igreja morta. Qual é o sentido da vida? Criança, pequeno, mas alimenta. Com todo respeito, catuca alguém e diz assim: é melhor hoje menino do que defunto. Diga, o defunto vai apodrecer, mas o menino, a menina vai crescer para a glória do nome de Jesus. Deus nos dará crescimento para a glória do seu nome, amém? Obrigado, Deus abençoe.